Podemos definir ousadia como sendo as ações que rompem todas as limitações que nos impedem de avançar em direção de um alvo ou meta. Não são poucos os que são desprovidos dessa ousadia. Em detrimento disso, infelizmente, temos uma quantidade incontável de pessoas que jamais vão conquistar qualquer coisa nessa vida porque falta na vida delas a ousadia. Uma outra definição apropriada seria a erradicação da timidez e da introversão. Na maioria das vezes, as pessoas são um tanto quanto que receosas em tentar, em arriscar. No entanto, percebemos ao longo da história pessoas que ficaram conhecidas por causa exatamente da ousadia. Como no caso de Abraão, ao deixar a sua família e terra por causa de uma promessa de Deus. E podemos definir a ousadia como uma atitude de fé. E neste caso, também temos, por exemplo, o José do Egito, que foi ousado em buscar interpretar o sonho de Faraó. Temos também a Moisés. E o que dizer de Davi, que enfrentou o gigante dentre tantos outros que também romperam com as suas próprias limitações para tomar uma atitude de ousadia. Estamos edificando uma igreja de vencedores, de conquistadores, de homens e mulheres cheios da coragem. E obviamente o vencedor ele precisa ser ousado em algum momento da vida. Conquistas serão realidades que só poderão ser conquistadas por aquele que não tem timidez. E a minha oração é que os irmãos cresçam em ousadia e intrepidez. Não somente em palavras, mas em ações que irão convergir em grandes conquistas pessoais e coletivas. E eu quero definir alguns pontos que são muito interessantes para nós. Primeiro, pessoas ousadas prosperam em áreas que ninguém prosperou. Acredite, quanto maior o seu nível de ousadia, maior será a sua prosperidade. Infelizmente, haverá momentos em que você terá que investir tudo em alguma área da sua vida. Talvez você ainda não se realizou em alguma área, porque ainda não houve uma ousadia para investir em certas coisas. Mas entenda, a nossa ousadia ela precisa sempre estar em linha com a vontade soberana de Deus. A ousadia não pode ser traduzida apenas como um ato inconsequente. Toda a ousadia em Deus vai resultar em prosperidade. Por exemplo, Jacó foi ousado ao lutar com um anjo e prosperou sobremaneira a partir de então. Salomão foi ousado ao pedir sabedoria para poder governar o povo e prosperou muito mesmo. Há alguns que pensam que pedir sabedoria não foi um gesto de ousadia, mas eu creio que foi. Ele foi muito ousado em pedir algo que estava alinhado com a vontade de Deus. Era da vontade de Deus que ele governasse o povo. Quantos aqui tem ousadia para pedir uma unção nova para liderar nessa vida? Liderar no trabalho, liderar na célula, sabe? Ou para evangelizar nas ruas, ou no trabalho. Quando são ousados o suficiente para dizer: Deus, move sua mão em minha vida e arranca tudo que me impede de estar no centro da sua presença. Deus quer fazer de você uma pessoa próspera, mas você precisa ser ousado. Segunda coisa, pessoas ousadas não desistem nunca. Uma característica de alguém audacioso é uma pessoa que tem persistência. Por exemplo, quando nós lemos lá o Evangelho de Lucas capítulo 5, versos de 1 ao 7, podemos observar que os discípulos tentaram pescar durante toda a noite e nada pescaram. Diz a Bíblia que já estavam lavando as redes. E esse é um princípio que precisamos observar. Pessoas ousadas não lavam as suas redes até conquistarem o que almejam. Querido,
Quem sabe você é alguém que já desistiu de algo por julgar que tal coisa não era para você, que suas tentativas já acabaram e que agora é a vez de outros. Não caia nesse engano do diabo. Volte para o barco e sobre a palavra profética dessa noite, lance as suas redes. Seja ousado o suficiente para contagiar os outros com as suas conquistas. A quantidade de vezes que você jogou as suas redes no mar e não obteve resultados não significa que não seja a vontade de Deus. Haverá momentos que conquistas serão frutos de inúmeras tentativas. E há pessoas que são muito supersticiosas e que acabam desistindo com a prerrogativa de que realmente aquilo não fosse de Deus. Se fosse, já teria dado certo, mas só que isso não é bíblico. Pelo contrário, na maioria das vezes, as dificuldades serão abundantes. Serão abundantes para aquilo que é da vontade de Deus. Entenda que nenhuma conquista é fácil. Entretanto, pessoas ousadas não desistem por causa das dificuldades. Muitas provas virão, testes, escassez, privações, angústias, tristezas, lágrimas, fraquezas, desespero, medo, insegurança. Mas seja ousado. Volte para o barco e comece a pescar novamente. Terceira coisa. Pessoas ousadas geram filhos para Deus. O que Jesus nos mandou fazer? Jesus nos mandou que fizéssemos discípulos. Mas é perceptível a dificuldade que muitos irmãos encontram em cumprir essa questão. Lá em Atos, capítulo 4, versos de 4 a 13, esse texto ele é fascinante, pois ele retrata as possibilidades de qualquer pessoa poder gerar filhos para Deus. Então não há desculpas. O que o mundo precisa ver em você não é meramente a sua aparência ou a sua capacidade natural de realizar qualquer coisa. O mundo precisa ver que você é um referencial do caráter e da própria glória de Deus. A sua realidade em Deus é denunciada pela quantidade de filhos que você tem gerado para Ele. Somente gente ousada é capaz de negar a si mesmo e é capaz de aceitar também o tratamento de Deus em seu caráter. Somente pessoas ousadas choram de verdadeiro arrependimento por pecarem contra Deus. Somente gente ousada busca viver uma vida livre e desembaraçada das artimanhas do diabo. Somente gente ousada permanece com o coração disposto a dar a própria vida em causa do Evangelho de Cristo. Quem sabe, neste dia, você deva dar um passo ousado, não para conquistas naturais, mas conquistas em Deus. Rompa os limites que te impedem de avançar. Renove sua mente e obedeça à voz do Espírito Santo, que de uma certa forma anseia por vê-lo gerando filhos para Deus e cooperando para a edificação da igreja. Querido, vença essa timidez, vença o acanhamento e dê um salto na sua vida. Não tema nada, porque Cristo é contigo até a consumação dos séculos. E a sua ousadia não só irá abençoar a sua vida espiritual, como também a sua vida pessoal. Essas são as palavras que nós temos para hoje. Que Deus te abençoe. Até a próxima.